meu espaço aqui é mais uma visão geral e crítica a respeito dos excessos de regulação, dos excessos de intervenção sobre a propaganda eleitoral. Então, começo dizendo-lhes o seguinte: a democracia precisa das falas, das vozes, que lhe defendam o valor e operem seus projetos políticos no clima de liberdade que a democracia instala. A escolha das candidaturas nas convenções e nas urnas deve ser precedida de uma ampla fala, de uma ampla audição na ágora da política, no espaço público democrático da fala, da audição, da comunicação, da expressão do pensamento e da comunicação. E esse espaço da comunicação deve ser livre, tanto no espaço intrapartidário, como no grande processo eleitoral. O grande processo eleitoral que não deveria apenas começar em 16 de agosto até o dia da eleição. O grande processo eleitoral inicia um ano antes, mas a propaganda, o espaço da fala e da audição eleitoral tem recebido uma restrição muito grande, inclusive temporal. Então, a liberdade de expressão do pensamento, de expressão política, de comunicação, de propaganda de ideias, de projetos, é inerente a uma democracia. Aliás, não podemos pensar em democracia sem essas liberdades de expressão do pensamento, de comunicação. Na falta dessas liberdades, ou numa restrição excessiva delas, ou na sua diminuição a tons pálidos, já não mais teremos democracia. Teremos seu arremedo, ditadura forte ou ditadura fraca, mas não teremos mais democracia. Na democracia constitucional, que é o nosso caso, por cláusula constitucional da Constituição de 88, pela toda a sua estruturação normativa no seu texto, somos uma democracia constitucional, porque lá se garantem liberdades, direitos fundamentais e atribuições do Estado brasileiro à proteção dessas liberdades. Então, a democracia constitucional, na democracia constitucional, a preponderância dos partidos como canais de comunicação entre a sociedade e o Estado, para levar a defesa dos pontos de vista e projetos de nação e projetos de políticas públicas nas mais diversas áreas a serem atendidos à satisfação de direitos e deveres. Todavia, os partidos políticos não são os únicos elementos de comunicação entre Estado e sociedade no espaço da fala. Os sindicatos, os movimentos populares, as organizações sociais, a mobilização popular em torno de ideias e bandeiras somam vozes. A imprensa livre e sua tribuna, as redes sociais, quando tratam com alguma seriedade dos temas públicos, as candidaturas independentes, objeto agora de repercussão geral no STF, ampliam o que nós estamos aqui a querer dizer da polifonia, da diversidade de vozes em contradição, de vozes em contraditório. Amplia esses veículos, esses meios, ampliam a polifonia que nós dizemos aqui, a polifonia democrática. Todos esses agentes, dos partidos políticos aos sindicatos, e que enumerei, as redes, a imprensa, compõem esse cenário para a polifonia democrática. E a polifonia democrática precisa de quantidade e qualidade de ideias, de interlocutores, expressando a diversidade de pontos de vista sobre os projetos de e para o município, para o Estado, para a federação e para a nação. Quantidade aqui como diversidade, falo-lhes, e qualidade do debate de seus interlocutores, a polifonia potencializa tudo isso, realiza tudo isso. Vozes para serem ouvidas precisam, além de sujeitos comunicantes e dialogantes, precisam de espaço e tempo. Espaço e tempo. Espaço para o exercício da fala, tempo para se fazer ouvir e refletir os temas em debate. Sem interlocutores, projetos, tempo ou espaço, a polifonia se emudece ou tem sua capacidade de expressão debilitada. Espaços e tempos como o desse Congresso, espaço e tempo como desse Congresso, amplia a polifonia,
mas não alcança um grande número de receptores, embora um número qualificado da plateia e da audiência. Ou seja, não alcança toda a sociedade. Um significativo número dela, como fornadores de opinião, sim. O espaço por excelência da polifonia democrática, com amplo alcance, no plano do município, do Estado e da Federação, é o das eleições, da propaganda eleitoral. Nela, bem ou mal, na propaganda eleitoral, os grandes temas são ou deveriam serem debatidos, para muito além das miudezas das disputas egoísticas de poder. Esse espaço, o espaço que cria a propaganda eleitoral, que cria o processo eleitoral, que cria as eleições, como qualquer outro, precisa de tempo e liberdades. O tempo da propaganda eleitoral e suas liberdades têm sido restritos exclusivamente há muito em solo pátrio. Excessivamente, quero dizer. Uma legislação eleitoral cada vez mais interventiva no plano das liberdades políticas, ao argumento de barateamento das eleições para evitar a corrupção, a decantada corrupção, e garantir uma certa concepção de igualdade eleitoral que, na verdade, aprofunda a desigualdade. A desigualdade entre daqueles que estão no status quo, que já exercem mandatos, em detrimento daqueles que não exercem mandatos e que são novos na cena política. Então, uma certa concepção de igualdade eleitoral tem diminuído a capacidade de surgirem novos interlocutores, novos candidatos, novos valores na cena pública. Tem diminuído esta restrição do espaço eleitoral, o mercado de ideias e a emergência de novos ideais. Diminuído o tempo de fala e as liberdades de manifestação do pensamento em prol de projetos políticos cívicos e consistentes. Digo-lhes que minha geração testemunhou e votou na primeira eleição do período redemocratizado, pós-88, a eleição de 89. Para mim, em especial, as liberdades políticas lá exercidas, as liberdades de voto e de propaganda política lá exercidas lá em 89, de propaganda eleitoral, a polifonia das vozes que vimos, né, de candidaturas, foi fundamental na minha formação e de tantos outros brasileiros. Tivemos, naquela eleição de 89, o maior número de candidaturas viáveis de toda a nossa história republicana, viáveis sob o ângulo da qualidade das propostas, viáveis sob a qualidade moral dos candidatos, qualidade intelectual e moral. Cito-lhes algumas candidaturas daquela época, viáveis sob o ângulo do preparo dos projetos para o país. Lula, Mário Covas, Afife Domingos, Enéas, Maluf, Brizola, Ulisses Guimarães, Roberto Freire, entre tantos outros, passaram o país a limpo no período eleitoral. E todas as mazelas de 20 anos de ditadura foram expostas durante aquele período eleitoral. Foram mais de 3 meses de campanha, 4 meses, se eu não me engano, cuja transição completa, né, esses 20 anos de ditadura, se operou apenas em 88, com essa Constituição que fará agora, será uma balzaquiana, em outubro, né, às vezes amada, às vezes tripudiada, às vezes violentada. Bem, tínhamos, naquela eleição dos anos 80, do século passado, muito mais liberdades eleitorais, de propaganda, e nem tínhamos as grandes preocupações com o dinheiro na política como temos hoje. Só para os senhores terem uma ideia, o PT vendia broches nas ruas para arrecadar fundos. O PT vendia broches nas ruas para arrecadar fundos de campanha. Para terem vocês, então, dou esse exemplo, entre tantos que poderia dar aqui, uma visão, uma imagem onírica desse passado que me parece inspirador. Os jingles, os programas eleitorais para a TV, os debates televisivos, paravam a audiência da sociedade como se fosse Copa do Mundo. As pessoas paravam nas praças, em frente às lojas que tinham televisão, quando o debate passava, para assistir. A reprodução no Jornal Nacional, paravam para ver, e paravam. Os programas eleitorais extrovertidos, né, animados,
com tomadas de participação de personalidades do mundo artístico ou intelectual, pessoas de expressão que tinham uma posição e podiam lá se posicionar, seja à direita, seja à esquerda, mas tinham, com tomadas de participação de personalidades do mundo artístico ou intelectual. Mesmo pessoas participavam para dar a sua opinião, sem terem um vínculo partidário formal, apenas pessoas que referendavam as bandeiras ideológicas e programáticas do partido. Hoje a legislação proíbe isso, que alguém que não esteja vinculado ao partido possa vir à propaganda eleitoral dar a sua opinião. Eu, por exemplo, não poderia ir a uma propaganda de um programa dar uma opinião. Não sou filiado a nenhum partido. Isto é um cerceamento da liberdade de pensamento, da liberdade de comunicação e expressão no plano eleitoral muito severo. Então, os jingles daquele momento, né? Os jingles comunicavam com uma felicidade impressionante. Quem lembra do Afif Domingos? Juntos chegaremos lá, né? As expressões, o do Ulisses Guimarães, bote fé no velhinho, velhinho é demais. O Lula, Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, nasce a esperança. Coisas, jingles, que eram hinos dos partidos, que eram hinos das eleições. Hoje nós temos eleições absolutamente mornas, chatas, que o candidato, principalmente no plano municipal, confessou-me um candidato a vereador eleito, na verdade, confessou-me num congresso que participei ano passado em Concórdia, que ele, com a propaganda eleitoral, ele tinha um certo receio de chegar nas pessoas e entregar o santinho, que ele estava quase como que carregando um produto de circulação proibida. Tamanho o nível de restrições que há hoje, e restrições que a legislação impõe, e a jurisprudência eleitoral, ambiciosa, vai muito além, não para ampliar liberdades, mas para restringi-las, para sancionar comportamentos, às vezes, muito além do razoável ou do constitucionalmente aceitável. O clima que vivemos hoje está muito bem descrito num artigo recente de coautoria de uma das eminentes conferencistas deste evento, a professora doutora Roberta Gresta, um artigo em coautoria com o jurista João Andrade Neto. Falo de um artigo publicado e atualizado nesta terça-feira, intitulado "O que é propaganda eleitoral antecipada ilícita?". Esses dois juristas, né, se ocupam da decisão do TSE de agora, do dia 25, dessa semana, né, de terça-feira, 25 é terça, segunda-feira, em que o TSE foi decidir os limites da propaganda eleitoral de um tema da eleição de 2016, mas queria fixar os limites na jurisprudência para a eleição deste ano. O pano de fundo para o debate da discussão que aborda Roberto Agreste e João Andrade, o pano de fundo é o debate sobre a valia de fixação de placas em residências, com nome e foto de 2 pré-candidatos a vereador, indicação de página no Facebook, legenda e número do partido com a seguinte expressão: essa família apoia. Isso que estavam, né? Então, o feito se refere a 2016. Hoje, nós temos até uma limitação. No passado, a liberdade que se tinha de você querer botar placa, outdoors, cartaz na sua casa, o seu espaço, o seu domicílio inviolável. Inviolável. Hoje, você não pode apor uma placa com mais de 50 centímetros quadrados, você pode botar um adesivo na janela da sua casa, uma interferência desmedida. E essa interferência, só para dar um exemplo a vocês, quando Dilma Rousseff foi candidata em 2010, uma eleitora, uma correligionária, né, uma amante das bandeiras do seu partido e dela, colocou no seu carro o seguinte dizer: agora é Dilma, esta eleitora foi multada em R$5.000 pela Justiça Eleitoral. Foi multada em R$5.000 pela Justiça Eleitoral. Isto é inaceitável. Claro que a multa estava autorizada pela lei. A constitucionalidade dessa lei é que deveria ser questionada.
mas também a sensibilidade de compreensão do espaço da fala, da audição, da manifestação do pensamento, também pela magistratura eleitoral, de uma maneira mais adequada. Uma eleitora que manifesta a sua opinião recebeu. Mas o que diz Roberta Agresta, e que é importante trazermos aqui as vozes dela para este momento. Diz Roberta, abro aspas, e João Neto, a evolução da legislação, que desde 1997 vem gradativamente abrindo o leque de práticas permitidas antes do registro formal de candidatos, assinala que, na impossibilidade de efetivar uma igualdade substancial da disputa, a liberdade de expressão deve ser prestigiada como direito fundamental que abarca a manifestação política e, especificamente, a manifestação eleitoral. É certo, diz eles, contudo, que os defensores da intensificação do controle dos atos de pré-campanha não se colocam contra a liberdade de expressão. Afinal, no discurso, todos somos a favor dela, da liberdade de expressão. Não faltam ocasiões públicas em que ela seja festejada e sua conquista celebrada. Seu valor é reafirmado ainda que em obter dictum em um sem número de decisões judiciais. Orgulhosos da democracia em que vivemos, repetimos que a Constituição de 88 deixou no passado práticas nada nobres de controle da expressão alheia pela censura, pela licença ou pela criminalização da opinião. A julgar pelo discurso oficial, diz Roberta e João, vivemos hoje em um período em que o cala-boca já morreu. Na prática, porém, a teoria é outra, dizem eles. São inúmeras as situações concretas nas quais, quando a liberdade de expressão é posta à prova, optamos por silenciá-la ou controlá-la ao invés de promovê-la. Diante de qualquer caso que fuja do ordinário, defendemos que se faz necessário ponderá-la, ponderar a liberdade de expressão. Qual não é a surpresa que o resultado da ponderação seja invariavelmente desfavorável à liberdade? Esta frequentemente tem de ceder à liberdade, tem de ceder do interesse público ou de princípios tidos por constitucionais e que, no entanto, ninguém consegue localizar no texto da Constituição. E faz ainda a crítica da visão repristinatória, de uma interpretação repristinatória com a legislação eleitoral em 2015, autorizou atos de pré-campanha desde que não haja pedidos explícitos de voto. Mas, nesse julgamento, do dia 25 no TSE, por voto vencido do ministro Edmar Gonzaga Neto, quis ressuscitar a proibição que havia de atos de pré-campanha. Quis dizer que a legislação, desde que não haja pedido explícito de voto, mas no voto que ficou vencido, e ainda bem que ficou vencido no TSE, queria-se dizer que, no contexto, na situação contextual, poderia haver pedido de votos. Ora, não há um ato político, não há um ato de pré-campanha que não tenha a finalidade de expor um projeto e aderir às consciências, de fazer com que as pessoas adiram àquele projeto, e aquele projeto será operacionalizado por candidaturas que, por suas vezes, precisarão do sufrágio nas urnas. Precisamos, então, refletir bem sobre isso. E a fala de Roberta e João, no artigo, que eu recomendo a leitura, é de mais importante para que nós reflitamos sobre o estado de limitação excessiva da propaganda. Mas não confundamos a propaganda aqui, que o auditório não confunda nunca a propaganda, somente aquela que venha com o selo do partido. A propaganda eleitoral, durante o período eleitoral, é a propaganda também do eleitor, de ele, através das redes sociais, de ele, nos seus debates públicos, poder expressar as suas preferências políticas. Isso também é o universo da propaganda. E isto também está restrito pela legislação eleitoral. E a legislação eleitoral, hoje, eu sou muito contrário a... Eu acho que o TSE, escrevi já sobre isso, não foi recepcionado o poder regulamentar pela Constituição de 88. O poder regulamentar está regrado no Código Eleitoral e continua sendo exercido, e, às vezes, sem qualquer respeito aos limites do poder regulamentar. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto que é a resolução, embora eu critique o poder, há coisas interessantes nisso.
Porque a Resolução 23.551, de 18 de dezembro de 2017, que é a resolução que regula a legislação eleitoral, tem 118 artigos e vários incisos, alíneas, parágrafos. É uma regressão. Talvez, eu não creio que haja uma outra legislação no mundo mais restritora. Não estou nem falando de inegibilidades, que é sempre que eu falo muito sobre isso. Nós somos o país das inegibilidades, mas também podemos ser o país da restrição da campanha eleitoral. Nós temos apenas hoje 45 dias para a campanha, ao argumento de igualdade eleitoral, de diminuição de custos. Uma candidatura nova, dependendo do tamanho do município, como Florianópolis, não vai se fazer ouvir. Nós não estamos falando de uma eleição no município de 4 mil habitantes, em que o sujeito exaure a campanha em 45 dias, andando, gastando sola de sapato. Então, uma federação tão diversa como a nossa, nós impormos 45 dias para a eleição municipal, para a eleição presidencial e para a eleição estadual. Né? É um exagero absolutamente desnecessário e que só beneficia quem está no exercício do poder, quem já é mandatário, quem já tem um mandato legislativo ou no executivo. Pena que não tenhamos as discussões da constitucionalidade, da proporcionalidade disso. Deveríamos ter, sim, como é nos Estados Unidos, um ano debatendo as candidaturas em situações pré-convencionais para que o eleitor conheça o candidato, conheça os seus sonhos, as suas aspirações, a sua capacidade. 45 dias é uma restrição, nos infantiliza, nos inferioriza. No Brasil, as liberdades políticas estão sendo tratadas como coisas de pouca valia, é menos valia. Liberdade tanto de voto, de candidatura, como de liberdade de expressão no plano eleitoral. E precisamos reagir quanto a isso. Precisamos de espaço de fala que critiquem e deem outros rumos à legislação e à jurisprudência. Presidente, quanto tempo tenho eu ainda? 3 minutos? Tá bom. Eu queria aqui, falaria de muitas outras restrições, falei já dessa intromissão. No passado, você podia pegar um carro e plotar com a figura do seu candidato. Se você quer, sai, o carro é seu. A candidatura é sua, se esbalde, jogue a alma numa eleição. Como eleitor, como cabo eleitoral, o que nós estamos vendo é o seguinte, é festa de criança, onde as crianças não podem se sujar. As crianças estão amarradas. A democracia é uma festa. Se houver sujeira nas ruas, limpemos depois. Mas não podemos ter uma restrição que tem em alguns municípios do Brasil. Juízes eleitorais declararam toque de recolher, proibiram comícios, candidaturas, carreatas, proibiram, inclusive, fizeram toques-taques, termos de ajustamento de conduta que é proibido pela Lei 9.504, regulando a campanha para muito além, restrições para muito além da lei. Então, isto, por exemplo, um candidato que teve a sua candidatura indeferida, o juiz não aplicou a jurisprudência corrente do TCE e do TRE, ele foi recorrendo e ele tinha que dizer na propaganda eleitoral dele, doutora Luísa, tinha que dizer que a jurisprudência do TCE era favorável. A juíza, de ofício, proibiu que ele fosse fazer crítica à decisão judicial na candidatura dele, interferindo, porque aquilo ele precisava defender a sua candidatura, que estava indeferida. Então, esse tipo de restrição demonstra que não temos uma cultura democrática, que não temos uma cultura que, a partir do respeito às liberdades de opinião, de comunicação do pensamento. E, para finalizar a minha fala, eu quero trazer a voz de um grande amigo, de um dos maiores juristas do Brasil, que é Newton Guedes, que, num texto escrito em 2012 e de ampla atualidade, diz Newton o seguinte: como sabem todos aqueles que lidam com o direito eleitoral em nosso país, a legislação hoje em vigor permite ao judiciário uma ingerência no processo eleitoral absolutamente inédita em qualquer lugar do planeta. Estudiosos do direito eleitoral, mesmo saudando em unânime manifestação o espetacular papel que a justiça eleitoral tem cumprido em nosso país desde que foi criada, vem agora observando com honesta e sentida reserva o inadequado incremento das competências do Poder Judiciário no sistema eleitoral brasileiro. A justiça eleitoral hoje, não se limitando à certificação dos poderes dos candidatos vitoriosos,
como sabemos todos, pode intervir e acaba intervindo no conteúdo e no próprio resultado do processo eleitoral. O magistrado eleitoral brasileiro, graças a uma jurisprudência e legislação cada vez mais ambiciosas, tem o poder não apenas de certificar os registros de candidaturas e proclamar e diplomar os eleitos, mas também de cassar mandatos alcançados com o voto popular, tornar inelegíveis os cidadãos e, aqui é o nosso ponto, é inclusive sindicar e censurar que os candidatos, inclusive de sindicar e censurar o que os candidatos podem dizer e os eleitores podem ouvir numa campanha eleitoral. Boa parte dessas funções, como é o caso do registro de candidatura, podem ser exercidos de ofício e incidem diretamente sobre alguns dos mais caros direitos fundamentais dos cidadãos. Aliás, nunca é demasiado lembrar, a capacidade de votar e de ser candidato corresponde a direitos fundamentais dos mais prestigiados em todo o mundo civilizado e democrático. Não obstante, sem muita cerimônia, sofram no Brasil restrições impostas até mesmo por meros atos normativos secundários às resoluções da Justiça Eleitoral. E aqui também acrescento eu as liberdades de propaganda, as liberdades políticas de propaganda. E continua Neverton, para que eu finalize. O juiz eleitoral acaba, inclusive, tendo influência mesmo do ponto de vista político sobre as eleições. Com efeito, como sabemos todos, basta a rejeição judicial, mesmo que provisória, de um registro de candidatura, ou apenas a censura a algumas veiculações da propaganda eleitoral, basta que, às vezes, em alguns horários, a Justiça censure para que o candidato, ainda que alcance reformar definitivamente as decisões em instâncias superiores, acabe politicamente perdendo as eleições, já que o eleitor, invariavelmente, empresta acentuada importância às manifestações do Poder Judiciário. Isso já seria o bastante para advertir o magistrado da extrema cautela como deve se mover com os poderes que lhe são conferidos em matéria eleitoral. Quando imaginamos que a democracia, como diz a Constituição, é um regime em que o poder emana do povo e em seu nome é exercido, fazendo diretamente por seus representantes eleitos, qualquer intervenção de qualquer órgão, seja da sociedade civil do Estado, no processo eleitoral, antes de tudo, tem que ser observada com extrema prudência e muita reserva. E isto vale muito para o tema da propaganda eleitoral. E continua para eu finalizar. O Poder Judiciário, os promotores eleitorais, os advogados eleitorais, só podem pretender interferir na relação direta que deve existir entre o eleitor e o candidato quando isso se fizer realmente necessário. Especialmente também aqui, acrescento eu, em propaganda eleitoral. Com uma legislação tão interventiva como é a legislação que hoje disciplina as eleições, o que é reconhecido tanto por aqueles que a criticam como aqueles que a aplaudem, o medo é que assalte em todos nós, que atuamos com o direito, uma tentação de intervenção demasiada, para além, inclusive, do que já se manifesta na própria lei, de tal maneira que, ao invés de colaborarmos para o processo de formação da vontade livre do povo, pois é disso que se cuida na democracia, acabemos por comprometer essa mesma liberdade do eleitor, que é quem, afinal de contas, numa democracia, deve ter a última palavra. Muito obrigado.